Olá, boa tarde. Começa hoje a Semana do Meio Ambiente. E para lembrar a data, vamos falar sobre o que nós, cidadãos e consumidores, podemos fazer para tornar as nossas práticas do dia a dia mais sustentáveis. Vamos começar então com um exemplo simples, mas que pode fazer bem para o bolso e para o meio ambiente. Em tempos de crise, o Brasil registrou queda pela primeira vez na venda de smartphones novos. O Bruno pagou R$100 por um aparelho usado que na loja custa R$300. Foi o que coube no bolso. Para ele, valeu a pena. Eu faço a mesma coisa, a mesma função tem no antigo, nesses aparelhos antigos do que o novo, tem a mesma função. Você fala a mesma coisa, e custa menos ainda. No Brasil, 7.500 toneladas de celulares são jogados fora todos os anos. Com a crise econômica, a tendência é que esse número diminua graças às vendas dos aparelhos seminovos. Melhor para o bolso e para a natureza. Apenas 2% dos brasileiros encaminham os aparelhos descartados para a reciclagem. 32% deixam o celular usado guardado em casa, mesmo que esteja funcionando. Além de evitar a contaminação por compostos tóxicos como o chumbo e o lítio, a venda do aparelho encostado também faz bem para o varejo. O número de micro e pequenas empresas do setor que trabalham com usados cresceu mais de 200% desde 2007, segundo o Sebrae. Nós temos aí, no último ano, aí, uma redução de aproximadamente 9% da renda real das famílias, né? As pessoas procuram, de alguma maneira, manter os padrões de consumo com os produtos e os serviços que tem, mas fazendo as opções mais econômicas. E para falar sobre educação ambiental, recebemos o consultor em sustentabilidade, José Pascovitch, diretor da consultoria Visão Sustentável, e Arnaldo Jordi, deputado federal pelo PPS do Pará, que defende propostas em defesa do meio ambiente. Participe da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Obrigado. Começar então a nossa conversa, aproveitando o gancho da reportagem, mostrando aí as pessoas comprando celulares usados no lugar de novos celulares, né? Até que ponto as pessoas estão mesmo mais conscientes nesse sentido em relação às suas compras, né? É um exemplo aí, né, se é que é o único que podemos dizer, da crise, fazer as pessoas colocarem a mão na consciência? Enfim, eu acho que você tem aí, claro, o componente crise, mas muitas vezes até isso é um fomentador do consumo consciente. O consumidor tem um papel extremamente importante na atuação das empresas através das suas escolhas cotidianas. Então, a crise impacta na minha escolha de consumo, mas, ao mesmo tempo, traz uma consciência daquilo que eu posso usar melhor ou descartar melhor. A gente tem a legislação de resíduos sólidos, quer dizer, tem uma série de questões que estão atreladas a um único tema e a um único exemplo. Então, é importante e é muito, até bom poder o cidadão exercer o seu desejo de consumo, as suas escolhas através dessa conscientização, mesmo que seja através da crise. Deputado. O exemplo do rapaz aí foi muito representativo. Na verdade, ele optou por comprar um celular usado por conta do preço, tá certo? Mas, sem dúvida alguma, que essa consciência do consumidor também tem crescido. Talvez muito aquém do que fosse o necessário, fosse o desejável, mas isso até porque esse debate no Brasil e no mundo de uma maneira geral é muito recente, no Brasil principalmente. Nós tivemos agora, em novembro do ano passado, a COP21, onde pactuou uma série de medidas entre os países do mundo inteiro no sentido da redução do aquecimento global. Quer dizer, o meio ambiente precisou começar a dar os seus alertas aí, exatamente. Né? Quer dizer, nós vimos aí o Lutzenberg, que é um ícone, uma referência nesse debate, há décadas atrás, dizendo nós precisamos começar a nos preocupar em salvar o planeta. Salvar o planeta é salvar a aventura da espécie humana no planeta. É salvar a possibilidade de dezenas e centenas de biomas da fauna e da flora também sobreviverem, porque isso começa pela primeira vez a despertar uma consciência que não é mais dos cientistas, dos ambientalistas clássicos, não é? Dos ecochatos, como era. Que no início parecia uma conversa tão distante, hoje não mais. Hoje está palpável, as pessoas começam a perceber que o calor está maior do que era algum tempo atrás, etc. E tal. Então isso começa a ser uma realidade concreta e isso impulsiona também reações de
políticas, de atitudes governamentais e da cidadania, que eu acho que é o que pode fazer a diferença. Por exemplo, o Brasil é o maior consumidor de agrodefensivos do planeta, apesar de não ser o maior produtor, é o quinto ou sexto maior produtor de grãos do planeta, mas é o maior consumidor. Isso é uma contradição brutal. Sim. E este consumidor começa a fazer a diferença, empurrando, inclusive, as empresas para utilizarem menos em favor do meio ambiente. Pois é, por falar nas empresas, né? Tem o consumidor, do outro lado, as empresas. O quanto elas também vêm aí mudando as suas práticas? Eu acho que, até complementando o que o deputado acabou de falar, o poder do consumidor, né? O consumidor, ele tem que ter esse consumo consciente, ele pode exercitar isso, mas ele também tem responsabilidade, porque ele compra e ele apoia e fomenta uma série de produtos e práticas que não são sustentáveis, né? Então, ele, na sua escolha, no seu momento da compra, no momento das suas escolhas, ele tem um poder muito grande. Eu acho que isso vem aumentando, tem tido, enfim, algumas empresas que, para atender os seus consumidores e trazer essa consciência aos produtos, acabam desenvolvendo novas práticas, novos produtos, produtos inovadores em relação ao consumo de água, consumo de energia, descarte, durabilidade do produto. Então, as empresas também são movidas, acredito, por esses dois pilares. A consciência do consumidor e a sua própria sobrevivência. E o papel do poder público, deputado? O senhor esteve à frente aí da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, né? O quanto os nossos parlamentares são sensíveis a essas práticas? Eu acho que hoje é um número expressivo. Nós temos a Frente Ambientalista, que eu acho que seja a frente mais atuante, ou uma das mais atuantes no Congresso, que envolve não só parlamentares, deputados e senadores, mas também uma rede de organizações não governamentais, diálogo com o Ministério, com outras instituições, não só brasileiras, mas até do planeta, no sentido de tentar pautar temas que sejam de interesse da sociedade. E algumas ações dependem fundamentalmente do consumidor, por exemplo, a questão do consumo de água. Aqui em São Paulo teve a experiência com o problema de Cantareira, em que as pessoas começaram a ter ou serem obrigadas, e isso precisa ser uma prática recorrente. A água é um bem finito, não é? Isso começa a ter escassez do ponto de vista do consumo humano e não pode ser apenas no momento de crise. Então, essas crises muitas vezes nos levam ou nos oportunizam a ter uma dimensão real do problema que é mais perene, que é mais permanente do que apenas um episódio. A questão, por exemplo, do consumo de produtos, como já disse aqui o Zé, dos produtos que têm origem duvidosa do ponto de vista de práticas não sustentáveis. E o consumidor começa a fazer diferença. Algumas empresas que até então só visavam lucro, negócio, vendas, etc. e tal, começam a se adequar, muitas vezes não por uma consciência adquirida, mas muitas vezes por uma pressão deste mercado consumidor. E algumas políticas dependem de ações governamentais. Por exemplo, a questão do desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia, o Brasil ainda está muito atrasado nisso, não há controle, isso depende fundamentalmente de fiscalização, políticas. Não adianta dizer para um homem lá no interior da Amazônia que só tem uma motosserra e o único bem, objetivamente, que no entorno dele, para ser comercializado, que muitas vezes gera uma renda, é a madeira viva, a madeira em pé. É preciso o poder público dizer que é possível ele fazer troca de carbono, por exemplo, sequestro de carbono e ter uma renda maior do que aquela derrubando com a madeira em pé. E outras tantas ações, né? Por exemplo, no caso dos resíduos sólidos, ainda sabemos que, apesar da lei, ainda existem então, no caso do desmatamento, por aí, né? Não depende apenas do consumidor, do usuário, depende fundamentalmente de uma política governamental que combine fiscalização, educação e uma política econômica que possa fazer com que aquela renda seja substituída por uma renda sustentável, um programa de renda sustentável. E o poder público vem cumprindo seu papel, José? Eu acho que o poder público é atuante, acho que tem a preocupação. O Brasil é reconhecido no mundo como um país que tem uma atuação forte, até porque tem a Amazônia, enfim, é um dos países mega biodiversos do mundo. Então,
tem, sem dúvida nenhuma, uma atuação de ponta. Mas os desafios são muito grandes e eu acho que o governo, o poder público tem um papel importante, o consumidor tem um papel fundamental e as empresas que acabam respondendo por grande parte disso tudo também têm que ter o seu entendimento e a sua participação. Vamos ver agora um outro exemplo que pode fazer também bem para o bolso, para o meio ambiente, o investimento em energia renovável. Vamos ver. Moradora de um condomínio em Valinhos, interior de São Paulo, a engenheira agrônoma Luciana de Siero acaba de instalar estas placas fotovoltaicas para gerar toda a energia elétrica que a família consome. Gastou R$27 mil, que devem ser recuperados em 6 anos. Em menos de um mês, o valor da conta caiu para 1/3 do que ela pagava. Para incentivar os consumidores a investir na energia solar, entre as novas regras anunciadas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está a possibilidade de compartilhamento do excedente de energia gerada. A Luciana, por exemplo, pode compartilhar essa energia com vizinhos, amigos, parentes ou até criar alguma outra solução para aproveitá-la. Eu tenho uma casa na praia e eu pretendo usar essa energia excedente compartilhada na casa da praia, que eu uso muito menos energia lá. Acredito que vai ser suficiente o que eu gero aqui. O Greenpeace, que realizou o financiamento coletivo para instalar painéis solares em escolas públicas em São Paulo e Minas Gerais, calcula que um sistema que supra energia para uma família de 4 pessoas custa R$15 mil, em média, no país. Bem mais barato do que o da casa da Luciana. 15 estados brasileiros deixaram de cobrar ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, na conta de luz dos cidadãos que geram a própria energia, o que antecipa o retorno do investimento nos equipamentos. O Greenpeace afirma que, para uso residencial, entre as energias renováveis, a solar é a que tem mais chances de emplacar. Tem potencial para gerar empregos, além de apresentar vantagens ambientais. Não produz. Pois é, esse exemplo aí da energia solar, né? Sabemos aí dessa maravilha que é o sol aqui no Brasil. Esse exemplo, sem dúvida, é todo muito bonito, mas o quanto é acessível? Que as pessoas vendo uma matéria dessa falam muito que bem, que maravilha, né? Só vantagens. Mas não é todo mundo que consegue colocar isso em prática, né? Essa é uma cadeia que depende, em grande parte, de políticas governamentais. E nós estamos atrasadíssimos nisso, muito atrasados. Os governos e o governo em especial, esse último está divorciado dessa nova leitura. Só para você ter uma ideia, a Alemanha tem 8% da sua matriz energética vindo da energia solar. O Brasil, que tem infinita mais insolação o ano inteiro, na Amazônia isso é um excedente absurdo. O Brasil tem 0,04% da sua matéria, é zero, é traço, não tem estatística praticamente na energia solar, com toda a vocação que o Brasil tem com extensão territorial. Então, veja bem, um cidadão para fazer uma utilização individual disso é caríssimo. Sim. Nós precisaríamos reduzir, para fomentar a iniciativa privada a investir nisso e reduzir o custo. Tem, inclusive, 2 projetos que estão tramitando de minha autoria e de outros deputados nesse sentido na Câmara, que é a redução do imposto de importação de alguns componentes da placa fotovoltaica que o Brasil não produz. Enquanto a indústria brasileira não produzir, nós temos que reduzir esse custo de importação para que isso facilite a ampliação do mercado. Segundo, que o cidadão possa usar parte do seu FGTS, por exemplo, os programas como Minha Casa Minha Vida, que são programas de grande escala, e isso poderia ser um facilitador para que o cidadão comum tenha uma opção numa placa solar e ele possa, inclusive, negociar o excedente, como foi demonstrado aí no mercado e tal. Esse é um bom desafio que nós precisamos superar e rápido. É a questão do poder público mesmo, né? Interferindo, apoiando e facilitando. Basicamente é questão de custo, porque a energia solar a gente já tem tecnologia, né? Já tem os equipamentos, já tem, enfim, todas as necessidades atuais à disposição de quem quiser utilizar. Você tem a possibilidade até de o excedente vender, enfim, ou compartilhar, mas esbarra no custo. Quer dizer, é uma questão de legislação, de política. E por que, José, você acha que isso não acontece? Por que não damos um passo maior nesse sentido?
Olha, eu acredito que o deputado possa responder melhor do que eu, porque aí, no caso, eu seria praticamente um consumidor. Mas é questão realmente de como avançar. Por uma visão equivocada. Enquanto nós estamos fazendo hidrelétrica na Amazônia, como o Belo Monte, que é uma tragédia, tá certo? A imprensa mostrou nesses dias, o Belo Monte vai produzir 10 milhões de quilowatts de energia e nós estamos produzindo 0, alguma coisa de energia solar com toda a vocação. Então, talvez para facilitar as empreiteiras, a propina para comprar partidos, deputados, essas coisas que a gente está vendo aí na Operação Lava Jato, que vem à tona, quer dizer, esse mundo desconhecido do cidadão que acaba determinando as políticas governamentais de forma completamente divorciada do que está acontecendo na maioria dos países do mundo. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui, a gente volta já, tem perguntas aqui chegando que nós vamos responder já já. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje Dia Nacional da Educação Ambiental. Conversamos sobre práticas que podemos adotar no dia a dia para um consumo mais sustentável. Com a gente, o consultor ambiental José Pascovitch, diretor da consultoria Visão Sustentável, e Arnaldo Jordi, deputado federal pelo PPS do Pará, que defende propostas em defesa do meio ambiente. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. E em contagem regressiva para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a repórter Laís Duarte foi à sede do Instituto Acatu para saber quais ações ambientais podem ser realizadas durante grandes eventos. Não dá para pensar em grandes eventos hoje sem levar em conta o impacto que eles terão para o meio ambiente. Eu vou conversar agora com a Gabriela Yamaguchi, que é gerente de comunicação do Instituto Acatu. Gabriela, é preciso pensar na sustentabilidade ao planejar um grande evento? Com certeza. Qualquer evento, de qualquer porte, precisa seguir premissas sustentáveis. Isso é uma oportunidade para todo mundo que trabalha num evento, por exemplo, que utiliza muito material de comunicação. Aqueles banners que são usados para toda a comunicação visual do evento podem ser destinados desde o seu planejamento para ONGs e outras instituições que fazem sacolas duráveis a partir desse material. Isso acaba fazendo o quê? Uma destinação com um novo uso para todo esse material. É uma oportunidade também, já que temos um grande número de pessoas aglomeradas, para incentivar e disseminar a informação sobre sustentabilidade, sobre as mudanças de hábitos de consumo em casa, que as pessoas levem isso embora? Com certeza, até porque Olimpíadas e esportes têm a ver com bem-estar e saúde, né? E sustentabilidade tem a ver com esse bem-estar. Se as pessoas conectarem um grande e o maior evento esportivo do planeta com o bem-estar e a saúde que a gente precisa ter também no nosso dia a dia, isso tem a ver com sustentabilidade, mudar os nossos hábitos. A gente também andar mais, aproveitar mais a nossa cidade, as nossas áreas verdes, a gente conseguir também ter cuidado com tudo que a gente consome. Então, é uma oportunidade e tem tudo a ver com esse bem-estar, que no fundo, sustentabilidade é isso. Bem-estar para todas as pessoas, em todas as gerações. A Gabriela deu aí vários exemplos, né? Olimpíadas Rio de Janeiro chegando. As Olimpíadas costumam dar bons exemplos nesse sentido, não? Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para isso. Porque além da questão de banners ou de qualidade de vida, que o esporte obviamente traz, mas você tem toda uma questão que inclusive se discute muito hoje, que é a construção, a transparência nos investimentos e no uso futuro da infraestrutura que está sendo construída, da questão da segurança, da questão dos materiais de uso, de reuso, destinação, como eu disse, enfim, tem um menu de questões que a gente deve olhar e realmente utilizar para conscientizar o público que participa. Sim. Quer dizer, uma oportunidade maravilhosa. Agora, como garantir, né, deputado, que tantos gastos também não sejam inutilizados a longo prazo, como aconteceu aí com vários estádios da Copa, que nós percebemos aí que em Cuiabá, em Manaus, que se tornaram verdadeiros, né, como a gente coloca, elefantes brancos, né? Hoje Andresa, não são usados para nada. Andresa, esse conceito de sustentabilidade é um conceito
geral, não é uma questão apenas de meio ambiente, de água, de floresta. Quer dizer, sustentabilidade é um conceito definitivo, estruturante em qualquer sociedade hoje. É na economia, é nas práticas de consumo, é na forma de produção, no modelo de produção da sociedade. Isso tudo está falido, nós precisamos reinventar, não tem uma regra fixa. Mas, por exemplo, os mega eventos são vitrines de mega problemas e também de boas oportunidades. Eu diria, por exemplo, na Olimpíada, a Baía de Guanabara. É um problema para o Brasil nessa Olimpíada. Tem atletas se recusando a vir por conta da poluição, não é? A Copa do Mundo, aquele exemplo do Japão, da torcida japonesa... Que ninguém esqueceu. Né? Aquilo está na memória, no chip de todo mundo que estava, bilhões de pessoas no mundo, dizendo o seguinte, esses caras, sem ter nada combinado, fizeram uma aula de educação ambiental. Lembrando que eles recolheram o lixo, recolheram o lixo no coisa, os saquinhos, estádio. os copinhos, etc. Tal, botando na bolsa. Aquilo ali foi um tapa na cara de todo mundo, de muita gente que se despertou para isso. Então, eu acho que é um jogo de oportunidade. Você falou, as oportunidades de fazer a propaganda, de fazer as mensagens, mas também de exemplos. E o Brasil, infelizmente, não tem dado bons exemplos. A Copa do Mundo, que você citou, o estádio Mané Garrincha foi projetado por 736 milhões de reais, depois passou para 1 bilhão e 200, terminou em 2 bilhões, não se sabe... Aliás, se sabe exatamente, mas isso, o controle social dessas coisas, porque mudou a lei de licitação, para o RDC, etc. Então, como é que a gente controla ou inibe esse tipo de prática? Controle social. Cidadão participando ativamente, sendo protagonismo. Aliás, as grandes mudanças no Brasil, ultimamente, têm sido feitas por alguns aspectos institucionais, mas em grande parte pelo protagonismo do cidadão nas redes sociais, manifestando a sua opinião pública, publicamente, ou seja, fazendo parte dessa corrente que não aceita mais o passado do jeito que estava e está tentando reinventar ou reconstruir o novo todo dia. Tem mais perguntas aqui chegando. É a pergunta, o Gabriel Cleston estava justamente perguntando disso, se esses mega eventos aí mais ajudam ou pioram a situação, José? Não, acho que são sempre grandes oportunidades, mas é como o consumo consciente, como o deputado está falando extremamente bem, de uma forma super clara, são mega oportunidades, mas que trazem também alguns grandes problemas, né? O que a gente vai fazer com o patrimônio, que foi dinheiro público e foi investido, qual é o uso, a transparência do investimento e os impactos ambientais. A Baía de Guanabara é um que a gente não precisa nem voltar para ele. Mas o que é que isto fica para a população? Como é que a população realmente pega esses conceitos e incorpora no seu dia a dia? É quase igual um consumo consciente. Sim. Né? Como é que eu trago isso para o meu cotidiano? Como é que eu coloco isso insiro isso nos meus valores pessoais? Né? Até onde eu permito a voz do consumidor, a voz da população, é fortíssima. Então, é isso que faz diferença, é isso que move. Agora, para trazer até um exemplo para a gente, na última edição da Copa Verde, que tem ali os times da região norte e do centro-oeste, trouxe aí, né, alguns exemplos de práticas sustentáveis. Qual um exemplo de como que o consumidor, né, como que o torcedor, no caso, foi convidado a participar dessas ações? Essa é uma ideia que está ainda em gestação, digamos assim, porque um diálogo meu com um jornalista lá do meu estado, numa audiência pública, o Carlos Ferreira, que eu quero aqui render as homenagens, da autoria, a Copa Verde só tinha um nome de verde, não tinha nada de verde. Então, numa conversa com o secretário da CBF, o amigo Walter Feldman, que é um ambientalista, uma pessoa comprometida com esses conceitos, diz, olha, nós precisamos mudar isso. E este casamento entre futebol e sustentabilidade não tem como dar errado, porque o futebol no Brasil é um esporte de paixão, de massa. E muitas vezes a consciência ambiental pode chegar através dessa paixão. Torcidas organizadas, cooperativas de catadores. Nós fizemos uma experiência de troca de ingressos por garrafa PET. O governador de São Paulo assinou um decreto, inclusive, fazendo troca de carbono por conta dessa economia feita nos países da região amazônica, do centro-oeste, que englobam a Copa Verde. Um concurso, por exemplo, de redação no ensino médio das escolas desses estados, permitindo que a redação vitoriosa assista a Copa, tire foto com seu ídolo no futebol. Quer dizer, uma série de ideias que podem, inclusive, ser reproduzidas. Foi bom tocar nesse assunto aí de escola, né? Que eu vou terminar aqui, então, com a pergunta da Thaís Faria.
Ela pergunta como nós, professores, podemos, além de trabalhar com o tema em sala de aula, fomentar esse cuidado e trabalho sustentável com o meio ambiente, porque a gente acredita aqui no JC Debate que muitos dos exemplos começam justamente dentro da sala de aula. José. Eu acho que, enfim, a educação, professores, sala de aula são instrumentos e ferramentas fundamentais. Mas acho que a coisa importante é trazer a consciência. A gente sempre volta para a conscientização, para a consciência, para o consumo, e trazer a questão da crise hídrica, a questão do consumo responsável de recursos naturais, trazer a questão de energia, enfim, trazer a questão de resíduos, do consumo como um todo, o conceito de consumo pelo novo, o desejo pelo novo e todas essas questões. Então, acho que esse caldo de cultura aí é fundamental, é importantíssimo. E eu acho que professores e professoras têm um papel estratégico para o nosso futuro. Até porque nesse assunto são as crianças que estão dando lições para os pais, né? Essa é a questão mais importante de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. É a informação, é o novo paradigma, é a consciência que só vem com a informação. Ninguém supera desafios sem conhecer quais são esses desafios. Então, os professores, a professora que fez a pergunta foi extremamente feliz no sentido de dizer, hoje tem vários, dezenas, centenas de sites importantes, as ONGs, as organizações não governamentais, a Câmara dos Deputados, as consultorias, as universidades, então é possível obter essas informações e transmitir, fazer o debate. Educação ambiental pode ser feita independente de grade curricular, independente de lei de diretrizes e bases de educação. Cada professor e cada professora pode introduzir ao seu jeito este debate dentro da sala de aula. E como você disse, Andresa, essa juventude, essa garotada que está fazendo a diferença, inclusive cobrando dos mais velhos um comportamento que não foi da época deles. Nós não tínhamos, muita gente da época de matar passarinho, de botar passarinho dentro da gaiola, coisa que está em extinção, felizmente, hoje, graças a essa nova geração. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Até uma próxima. Obrigada a todo mundo que participou aqui da nossa conversa e um ótimo final de semana para você.